Prepare-se para sujar as mãos, porque o Discovery na escola está pronto para desenterrar os fatos sobre os elementos conhecidos como outros metais. Primeiro, vamos descobrir quais são as principais características desse grupo de elementos em Explorando Outros Metais. Depois, vamos ver como o metal mais abundante na Terra leva energia elétrica para nossas casas, escolas e escritórios em alumínio, fornecendo energia. E ainda vamos examinar como uma das propriedades do estanho pode ter contribuído para a derrota do grande exército francês em Estanho, o castigo de Napoleão. Também vamos ver que os aquedutos de chumbo podem ter envenenado as pessoas no Império Romano em chumbo, o encanamento tóxico romano. E finalmente vamos dar uma olhada em como o alumínio e outros elementos, além de novas tecnologias, estão transformando os meios de transporte em o carro do futuro. Elementos que fornecem e gastam energia. A seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Quais propriedades os outros metais têm em comum? Por que os romanos usavam chumbo nos encanamentos? O grupo de elementos conhecido como os outros metais contém alguns dos elementos mais utilizados na sociedade moderna. Se você alguma vez tomou um refrigerante em latinha ou guardou as sobras do jantar em embalagens de metal, certamente deve ter usado algum dos outros metais. Os outros metais são elementos localizados entre os metais de transição e os metalóides na tabela periódica. Comparados com os metais de transição, os outros metais são mais maleáveis, têm ponto de fusão e ebulição mais baixos e são mais eletropositivos. O alumínio é um metal branco prateado que compõe 8% da crosta terrestre. Embora seja o metal mais abundante no planeta, nunca é encontrado em sua forma pura. Ao contrário, ele deve ser separado dos outros minerais através de um complicado processo de eletrólise. O alumínio é usado em milhões de produtos no mundo todo e é o metal mais importante comercialmente. É o principal metal utilizado em redes de transmissão. O galho é um metal cinza azulado utilizado para produzir semicondutores, transistores, termômetros de quartzo e ligas de baixo ponto de fusão. Um composto deste elemento, o arsenido de galho, pode produzir um raio laser diretamente da eletricidade. O índio é utilizado na fabricação de células solares, fotocélulas, transistores, espelhos e no revestimento de rolamentos de alta velocidade. O estanho é um metal branco prateado que pode ser encontrado na natureza no estado metálico. Ele tem uma boa resistência à corrosão. A aplicação de uma fina camada protetora de estanho em outros metais é um dos principais usos desse elemento hoje em dia. O estanho se torna frágil a baixas temperaturas e algumas pessoas acreditam que essa propriedade possa ter contribuído para a derrota de Napoleão durante o rigoroso inverno russo. O talho é um metal tóxico, mole e cinza prateado, que não pode ser usado puro porque reage rapidamente com o oxigênio e o vapor d'água, transformando-se em uma substância preta e farinhenta. Compostos de talho são utilizados para produzir vidros com baixo ponto de fusão e para fazer detectores de radiação infravermelha. O chumbo é um metal maleável, cinza azulado e resistente à corrosão que escurece rapidamente quando em contato com o ar. Hoje em dia, o chumbo é utilizado em muitos produtos, incluindo baterias, soldas, ligas metálicas e proteção contra a radiação. O chumbo é conhecido desde os tempos remotos. Os romanos utilizavam o metal para ligar seus aquedutos e construir encanamentos. Porém, uma exposição prolongada a esse elemento pode ser fatal.
o que pode ter contribuído para a queda do grande Império Romano. O bismuto é um metal frágil e branco com uma leve tonalidade rosa. Ele se torna mais resistente quando magnetizado mais do que outros metais. Além disso, é ainda o metal com a menor condutividade térmica depois do mercúrio. O bismuto é utilizado para fabricar ligas metálicas, fibras acrílicas, plásticos, fusíveis elétricos e dispositivos para detectar incêndios. Todos os outros metais são elementos opacos que possuem densidade relativamente alta. Esses elementos são geralmente dúcteis e dobráveis, como os metais de transição. Eles apresentam algumas propriedades diferentes. Comparados aos metais de transição, os outros metais são geralmente mais maleáveis e possuem pontos de ebulição e fusão mais baixos. Seus átomos são mais eletropositivos, o que significa que perdem seus elétrons da camada de valência com maior facilidade do que os metais de transição. Estas diferenças podem ser explicadas com um olhar mais atento à localização desses metais na tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos são listados em ordem de número atômico. O número atômico representa o número de prótons no núcleo do elemento. No seu estado normal ou fundamental, o núcleo é rodeado por um mesmo número de elétrons. Conforme o número atômico aumenta, geralmente a massa e o tamanho do átomo também aumentam. Quando você lê a tabela periódica do início ao fim, cada linha horizontal é chamada período. Cada período representa o número de camadas eletrônicas que o átomo possui normalmente. Por exemplo, existem 4 camadas eletrônicas em um átomo de galho, então ele está no 4º período. Enquanto um átomo de talho, no 6º período, possui 6 camadas eletrônicas. Quando você lê a tabela periódica da esquerda para a direita, as linhas verticais são chamadas grupos. Elementos em um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Eles são chamados elétrons de valência e determinam como os elementos interagem. Você sabia? Algumas vezes os outros metais são chamados de metais pobres. Eles têm esse nome porque são muito maleáveis e frágeis e possuem um ponto de fusão mais baixo do que os outros metais, mas eles não são mais pobres em sua utilidade. Muitos dos outros metais, especialmente o alumínio, chumbo e estanho, têm centenas de utilidades na sociedade moderna. O mundo moderno se apoia na eletricidade e nas linhas de transmissão de alumínio que a trazem para as nossas escolas, casas, escritórios e espaços públicos. O elemento de número 13 na tabela periódica é o alumínio. O seu símbolo atômico é Al. O alumínio, um metal maleável e prateado, é um excelente condutor de calor e eletricidade. É também não magnético, não produz faíscas e é o segundo metal mais maleável depois do ouro. O nome do alumínio vem da palavra latina alumen, que significa alume, um dos compostos do elemento. O alumínio é classificado como outro metal e se localiza na 3ª coluna da tabela periódica, o 3º período. Cada átomo de alumínio é constituído por uma nuvem de elétrons que rodeia o núcleo compacto, onde fica quase toda a massa do átomo. Em sua forma mais comum, o núcleo tem 13 prótons carregados positivamente e 14 nêutrons. O alumínio possui 13 elétrons carregados negativamente que equilibram seus 13 prótons. Estes elétrons são encontrados em 3 camadas em volta do núcleo, que pode ser visualizado como sendo construído a partir do gás nobre precedente, o neon. O neon possui 10 elétrons distribuídos entre 2 camadas eletrônicas. Os 3 elétrons a mais no alumínio determinam seu comportamento particular. Os 2 primeiros são encontrados no orbital 3s, em forma de esfera. O elétron restante é encontrado em um dos 3 orbitais em forma de halteres 3p. O alumínio reage transferindo seus 3 elétrons da camada de valência para os não metais. O alumínio puro é um metal relativamente reativo, mas o ferro laminado mostrado neste experimento formou uma camada protetora transparente porque foi exposto ao ar. Uma pequena peça de metal de galho que possui um ponto de fusão muito baixo foi fundida no ferro laminado utilizando uma pistola de ar quente,
Uma seringa é usada para retirar o alumínio através do galho derretido. Depois, a seringa é utilizada para coletar uma pequena quantidade de mercúrio. Quando o mercúrio é misturado com o galho, os dois metais formam uma amálgama que destrói o revestimento protetor e permite que o alumínio exposto enferruje. Esse processo ocorre em algumas horas, mas aqui é mostrado fora da escala de tempo. Por causa de seu efeito destrutivo que o mercúrio e o galho têm no alumínio, seu transporte é proibido em aviões, que são feitos geralmente em ligas de alumínio. O alumínio é o metal mais abundante do planeta, porém nunca é encontrado em sua forma pura. Uma vez separado dos compostos nos quais é encontrado, pode se transformar em milhões de produtos úteis. A leveza do alumínio e sua durabilidade o tornam ideal para a fabricação desde peças de veículos e materiais de construção até tacos de beisebol. E como ele resiste à ferrugem, também é utilizado para produzir tudo, desde latas de refrigerante e pregos até os grampos em saquinhos de chá. Coney Island, em Nova York, foi um dos primeiros lugares dos Estados Unidos a receber eletricidade. Thomas Edison distribuiu cabos de transmissão no parque, levando energia para sua mais nova invenção, o bulbo incandescente. Percorremos um longo caminho desde a primeira lâmpada acesa no início do século XX. Hoje, as linhas de transmissão elétrica atravessam todo o país, chegando até os lugares mais remotos. O cobre foi usado inicialmente para os cabos de transmissão por ser um bom condutor de eletricidade. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, foi substituído pelo alumínio nas linhas de alta tensão. Embora os átomos de alumínio conduzam 60% da eletricidade que os átomos de cobre conduzem, o alumínio é 3 vezes mais leve. Então, 454 gramas de alumínio podem, na verdade, transmitir 2 vezes mais a eletricidade do que a mesma quantia de cobre. Atualmente, quase todas as linhas de transmissão e algumas torres de transmissão são feitas de alumínio. Distribuir eletricidade é um dos muitos usos deste metal. Estas linhas de alumínio carregam 500 mil de volts. Quando algo dá errado com uma dessas linhas de alta tensão, os técnicos devem consertá-las, o que geralmente é feito sem interromper a transmissão. Bill, eu estava começando a virar à esquerda e dirigir sobre a linha. Muitas vezes, utiliza-se uma técnica aérea ousada para fazer os reparos nas linhas. Eu acho muito perigoso porque misturamos aviação com eletricidade. Primeiro, você depende do funcionamento correto da mecânica do helicóptero. Se algo der errado, você cai no chão como uma pedra. Se o técnico cometer um erro, você vira pó. Esses técnicos e pilotos são algumas das poucas pessoas qualificadas no mundo todo para fazer reparos aéreos. Mas a mistura perigosa entre helicópteros e linhas de transmissão economiza tempo e dinheiro. A equipe aérea gasta algumas horas para reparar o que uma equipe convencional terrestre consertaria em dias. Esse é o ponto que queríamos. Eu vou seguir em frente e passar entre 2 linhas de 500 kV. Vamos encontrar o local danificado e nos preparar para o trabalho. Na verdade, se chegarmos mais perto de uma linha de transmissão e uma árvore, a eletricidade poderia nos atravessar e talvez iríamos provocar um curto-circuito na linha e nos matar. Trabalhar nessas linhas de alta tensão é uma tarefa perigosa que requer equipamento especial, coragem e anos de treinamento. É preciso homens e mulheres valentes como esses para garantir que nossas casas, escritórios, escolas e todos os outros lugares continuem recebendo a eletricidade de que precisam. Você sabia? Embora o alumínio nunca apareça puro na natureza em sua forma metálica, seus compostos estão presentes em quase todas as rochas, vegetações e animais. O alumínio está concentrado nos 16 quilômetros mais distantes da crosta terrestre e é o terceiro elemento mais abundante depois do oxigênio e silício. Apesar de organizar um dos mais poderosos exércitos que o mundo já viu, Napoleão Bonaparte não foi capaz de derrotar o Império Russo durante a invasão de 1812. Em uma falha fatal de liderança, Napoleão possibilitou que seu exército fosse derrotado não pelas tropas inimigas, mas pelo inverno russo. O elemento de número 50 na tabela periódica é o estanho. Seu símbolo atômico é SN.
O estanho é um metal brilhante, mole, branco prateado e resistente à corrosão. Seu símbolo diferente vem de stannum, a palavra em latim para estanho. O estanho é classificado como um outro metal e está localizado na quinta coluna da tabela periódica no período 5. Cada átomo de estanho é constituído por uma nuvem de elétrons que rodeia o núcleo compacto e contém quase toda a massa do átomo. Em sua forma mais comum, o núcleo possui 50 prótons carregados positivamente, mais 69 nêutrons. O estanho possui 50 elétrons carregados negativamente, que neutralizam seus 50 prótons. Estes elétrons estão dispostos em 5 camadas em volta do núcleo e pode ser visualizado como sendo construído a partir do gás nobre precedente, o criptônio. O criptônio tem 36 elétrons distribuídos em 4 camadas. O estanho possui 14 elétrons a mais do que o criptônio. Os 2 primeiros elétrons estão na camada orbital 5s de forma esférica. Os próximos 10 elétrons preenchem os orbitais 4d em forma de trevo. E os 2 últimos elétrons estão distribuídos entre 3 5p orbitais em forma de halteres. Como os elétrons no orbital 4d têm menos energia do que aqueles nos orbitais 5s e 5p, apenas 4 elétrons na camada de valência influenciam em como o estanho interage com outros elementos. Normalmente, o estanho é um metal branco prateado que é fácil de trabalhar. Uma pequena peça de estanho é achatada em nossa prensa. Quando a peça de estanho é dobrada, os átomos do metal que formam uma estrutura cristalina produzem um ruído de algo quebrando, conhecido como grito de estanho. Como o estanho não reage com o oxigênio ou a água, ele é comumente utilizado para proteger outros metais da corrosão, como o ferro e o aço. O estanho ainda é adicionado a outros metais para produzir ímãs supercondutores e é combinado ao flúor em algumas pastas de dentes para combater micróbios e sensibilidades nos dentes. A Lituânia foi a primeira república a declarar independência da União Soviética em 1990. Depois da ocupação soviética, os trabalhadores da Lituânia fizeram uma descoberta chocante enquanto cavavam uma antiga base militar. Uma cova enorme com mais de 2.000 corpos. Havia alguns artefatos com os corpos, como roupas e armas, possibilitando que as autoridades locais reconhecessem as vítimas. Entretanto, alguns botões de estanho foram encontrados entre os ossos, provocando uma grande mudança. Quando os trabalhadores limparam esses botões, encontraram traços de decoração. Essa decoração ajudou os arqueólogos a identificar a origem dos botões e dos corpos. Eles pertenciam a um dos mais poderosos exércitos da história europeia, o exército do gênio militar francês Napoleão Bonaparte. Além de ajudar na identificação dos corpos, os botões de estanho podem realmente guardar o segredo da grande derrota de Napoleão. Em junho de 1812, Napoleão invadiu a Rússia. Com ele estava o maior exército que o mundo já viu, quase 500 mil de soldados. Os russos não esperavam derrotar o exército de Napoleão na batalha. Então recuaram. No caminho de volta, eles devastaram a terra. Destruíram plantações e construções, deixando para trás alguns alimentos e artigos de valor que Napoleão e suas tropas poderiam usar. Napoleão foi forçado a perseguir o exército russo por meses em um jogo mortal de gato e rato. As linhas de abastecimento francesas eram muito longas e as tropas começaram a enfraquecer. Em setembro, o exército francês já havia perdido 1/3 de seus homens para fome, fadiga, deserção ou para as invasões rápidas. Finalmente, o exército russo começou a lutar a apenas 112 quilômetros de Moscou. Mais de 100 mil homens morreram na batalha, mas nenhum lado reivindicou a vitória. Mais uma vez, os russos recuaram, deixando Moscou vazia. Então, um incêndio tomou a cidade. Napoleão e suas tropas não tinham mais alimento nem abrigo. Em meados de outubro, Napoleão desistiu e ordenou que suas tropas começassem uma caminhada de 800 quilômetros de volta à França. Mas o inverno veio cedo. As tropas de Napoleão logo enfrentaram fome, cansaço e temperaturas congelantes.
O rigoroso inverno levou mais vidas francesas do que as batalhas. Dos quase 500 mil de soldados do exército de Napoleão, somente 10 mil homens sobreviveram e voltaram à França. Embora as evidências diretas sejam poucas, muitos acreditam que os botões de estanho nos uniformes franceses sejam um dos responsáveis